Marcos Zambon e Roberto Magalhães. Para contar esse bate-papo aqui, a gente precisa voltar lá para o grupo Nômade. Quem conta essa origem dos encontros de vocês aí, ou se vocês tiveram outros, aliás, né, antes dele? Começou, no início eram eu e o Fred, outro guitarrista. A gente se conheceu, ele tinha uma loja ali na frente do Dai. E ele tocava muito bem blues, assim, esses estilos, né, americanos, né, da música rural americana, né, o blues do Delta, ali do Mississippi e tal, tocava gaita. E eu tinha um pouco mais assim a linguagem assim um pouco mais do instrumental do jazz, assim, da parte do swing, né? E eu propus para ele a gente fazer um duo e a gente começou tocando alguns swings, né, e eu tocava banjo também, né? A gente fazia banjo e violão. E com o tempo a gente foi assim assimilando várias outras linguagens, inclusive música brasileira também, que ele é mineiro, né? E ele tinha muito essa coisa do Toninho Horta, né, dos mineiros. E a gente conseguiu também acoplar aí essa parte de repertório também. E aí a gente chamou um percussionista para fazer, que é o Johnny Bezerra, né? E aí, por último, veio o Roberto, né? A gente eram 2 guitarristas e 2 percussionistas. A gente resolveu fazer uma coisa assim, numerológica, né? Para dar certo, com os pares, né? O Roberto acrescentou muito, né, com a parte de coro, né, do bongô, que ele tira um som muito, né, peculiar, né? Tira um som bacana mesmo no bongô. É especialista em peles, né? E a gente fez assim, cada um com uma linguagem, né? Cada um com a sua identidade, a gente conseguiu juntar várias tendências musicais, né? Daí o nome Nômade, né? Porque a gente viajava por todos os 4 cantos assim do mundo, procurando explorar um pouco assim de música. Até a gente tentou, né, tocar música do Oriente ali, né, com aquelas escalas um pouco diferentes assim, tal, usando o banjo, usando o slide, né? Que o Fred tinha muito domínio da técnica de slide, né? E foi indo até que o Fred se mudou e aí a gente perdeu um pouco assim a identidade, né? Porque ele somava muito, né? Um grande músico, né? Que fez assim, não consegui achar outra pessoa que se adequasse àquela linguagem. Mas tudo ficou registrado no CD, né, Zambon? A gente gravou um CD, né, Roberto? Chegaram a gravar, então. Um CDzinho demo, né? Com 4 músicas. Só para registro. Há uns 8 anos atrás, a gente não tem muita certeza da data, mas por aí, uns 8, 10 anos. Legal. Como você está falando de viagens e misturas aqui, ia sugerir a gente conversar um pouco sobre a questão da identidade, enfim, desses ritmos. E ia sugerir para começar se vocês acham que eles se conversam entre si de alguma forma, essas variações ou essas vertentes de ritmos que percorrem esse universo. Eu acho que sim. Qualquer música você pode fazer em qualquer ritmo, né? Acho que existe um jeito de você adaptar qualquer canção, qualquer ritmo. Se vai ficar bom, isso eu não sei, entendeu? Então você precisa fazer para ver como é que fica. Mas acho que dá para você adaptar. Tipo, pega uma música simples, tipo, Parabéns para Você, né? Que inicialmente é 3x4, a gente toda vez que toca, né? Faz um blues, faz um, né? E é o que a gente faz. A gente pega uma música simples ou difícil, transforma em fácil, né? Faz o processo reverso. Mas o Zambon, ele tem todo um direcionamento, pelo menos eu sinto assim na música dele, pro latino. Ele tem um balanço, uma pegada muito boa para salsa, né, para as músicas latinas. E isso converge exatamente com o meu interesse também de percussionista, né? Essa é a nossa identidade maior, né? Isso, é o latino, eu gosto muito da música. Né? Por isso é que a gente continua acho até que desde hoje. A primeira vez que eu ouvi o som de uma pele, então, lá pelos idos dos 1973. O nosso ponto de identidade é exatamente eu gosto muito. A salsa, o latino, o bongô, a tumbadora, é essa pegada que nos une. Alguém já teve a oportunidade, a sorte de ir para Cuba, enfim? Eu já fui 2 vezes. Toquei muito lá, aprendi muito lá.
Fui 2 vezes e tenho vontade de voltar lá. Martim Ferrer. Ah, sim. Lá eu tive a oportunidade, Havana, Varadeiro, né? Caio Vista. Largo. Cuba é maravilhosa, né? Como passeio turístico é espetacular. Não só pela música, pela questão política também, né? Sim. É a oportunidade que você tem de observar como é que é um sistema comunista, socialista, como é que o povo encara isso, né? E existe uma identidade também afetiva. O cubano é como o brasileiro, é muito musical. Eles gostam muito do brasileiro, gostam muito do samba. Eles têm um ouvido muito seletivo. Os músicos dos quais eles gostam do Brasil são os melhores que temos. É Ivan Lins, entende? É Djavan, né? São os nomes que lá, nessa linha, são os nomes ouvidos lá. Os cubanos são muito musicais. Já que a gente citou eles, fiquem à vontade, mas invocar Alguma latina. uma latina mais próxima do Música. universo deles. Vamos tentar fazer então aquela La Lola, Vamos. que já é uma música um pouco mais espanhola, né? E no caso do violão, pele e cordas aí funcionam muito bem. O jeito de tocar fica muito claro quando você está puxando por o modo, no caso do violão, o espanhol, por exemplo. Você tem algumas técnicas aí, você que é professor de violão, Então, que ficam muito claras. Até tento, né? Mas acontece que eu quebrei minha unha, tá difícil tocar isso aqui. Tô sem, não tem volume, não dá para Fazer para fazer pressão. Né? Não dá a pressão necessária, exatamente. O volume que precisa, né? O timbre também. No caso Aí você força um pouquinho mais aqui e escapa, né? Mas é visível a identidade que acaba ficando do violão com o jeito mais espanhol, né, de usar o instrumento do que a salsa, enfim, são ritmos diferentes. Mas no caso, a minha dúvida ou a minha curiosidade é se no caso do coro isso também tem alguma diferenciação ou não, professor? Tem, na levada, na acentuação, dá uma diferença entre o cubano e o espanhol. É, Problema mais de acentuação. entendi.
Para quem está tocando a percussão aqui, ser violão de aço ou de nylon faz alguma diferença ou não? A questão da afinidade aí, é o jeito, é a pegada do colega que está do lado? Porque é uma questão de muita sensibilidade. Para quem não estava aqui gravando, falou, o professor até pediu para o violão ficar do lado do ouvido dele para ele ter a ressonância mais próxima da sua percepção. Isso faz diferença. Faz. A sonoridade do violão aqui ao lado favorece muito, né? Mas o mais importante de tudo é a convivência, né? Cada vez que você toca com o seu companheiro, você vai entendendo melhor a linguagem. É um processo e vai se afinando. É coisa interessante isso, como é uma construção que se faz ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Quanto mais toca, mais Quanto mais toca, mais ajusta. Mais ajusta. Natural isso. O que você diria para quem está querendo... É como um time de futebol, né? Sim, sim. O Corinthians, por exemplo. Mais joga, né? Junto, né? Joga junto e não toca. Vai percebendo o ritmo, como que aquele cara corre, como que ele anda, o ritmo do... Sim. Né? Da jogada. Vai afinando. As divisões. Uma sugestão para quem gosta de violão e quer começar a tocar, Zambon, para a gente deixar registrado aqui. O que você sugere, além do cara falar, pegue firme, lógico, e faça repetições, mas começa com exercícios básicos, qual talvez a metodologia que você usa para sugerir para quem tem vontade de aprender esse instrumento? Eu sou autodidata, então não tive né? Apesar de hoje eu estudo e tal. Hoje é muito fácil você aprender, tem uma infinidade de métodos pela internet, assim, acessíveis, né? Pelo YouTube, né? Impossível você não conseguir, né? Uma metodologia que seja eficiente hoje em dia, né? Mas eu comecei assim, sozinho. Então, obviamente, a gente fazia exercícios que todo mundo fazia, né? Essas coisas assim de violão, né? E basicamente isso, né? E depois aprendendo pelas músicas mesmo. Vai desenvolvendo a capacidade motora ao longo do tempo. Isso. Isso, de certa forma, para a percussão vale, professor? De fazer exercícios básicos para ir adaptando a reação motora com o instrumento? Sim, a percussão envolve técnica, né? Que é a questão do exercício, né? Físico mesmo, né? E envolve também aí a criatividade, a observação, né? Observar os grandes músicos, os grandes percussionistas e tocar. O importante é estar tocando. Como qualquer atividade, você não pode cair na ociosidade. Você tem que estar sempre no desempenho, né? A percussão cobra muito disso, porque é muito manual, é muito física. Senão, na hora, a cabeça começa a pensar e a mão não acompanha mais. Então, tem que manter essa sintonia, cabeça e mãos. Usando um chavão, se não exercitar, sempre perde a mão? Perde a mão, perde a mão. E engraçado que a cabeça nem tanto, né? A cabeça continua criando, mas a mão já não responde. Então, você percebe que pensou, mas não aconteceu. A gente está falando de exercício de sentidos, eu pedi para esquentando a gente aqui para vocês tocarem mais uma, depois eu vou perguntar o que vocês costumam ouvir fora do registro tradicional, quando tem uma grande diversidade, como eu sei que vocês têm no repertório, a partir até do que vocês estão tocando com a gente aqui, trocando de informação, tenta transferir para as outras pessoas algumas sugestões. Por exemplo, acabou de tocar Paco Pena, né? Isso. Se eu fiz a referência correta aqui para La Lola. O Paco Pena é um violonista de música flamenca, né? Ele é um pouco mais assim étnico do que o Paco de Lucia, que é o maior expoente da música flamenca. Ele já inclusive gravou com músicos do Chile. Ele tem um namoro com a América Latina, assim. Entendi. Ele já gravou discos assim com missas, né? Fez um disco inteiro com uma missa como o Milton Nascimento fez também, né? Missa dos Quilombos. Então ele é um pouco mais tradicionalista. Muito bom. E descobrindo esses autores que não são conhecidos do grande público. Eu comecei a estudar o flamenco, então, ó, primeira coisa. Peguei ouvindo o Paco Pena, esse aqui. Legal.
Muito bom. Vamos ouvir, que é mais gostoso do que eu ficar encabulando vocês. Vamos tocar um baião? Vamos. Um baiãozinho para colocar um pouco de música brasileira aí, né? bom esse baião. A gente estava fazendo na tela os créditos, lógico, mas vou falar um pouco desse autor. A ideia é, que citou Paco Pena antes, de tirar de vocês esses autores que vocês sabem que não estão, por várias razões, nas rádios comerciais, enfim, que não é tão fácil assim de ouvir. Se a gente podia de cabeça aqui citar alguns outros autores que vocês têm lá na listinha, ou um CD, uma música, alguma coisa que vocês baixaram, ou um disco, um vinil, enfim, para poder compartilhar o repertório de vocês. Tem muita coisa, né? Uma infinidade de compositores desconhecidos assim que não chega ao grande público, né? Porque a mídia explora, né, a música em massa, né?
A música mais de fácil acesso. Então a gente tem aí outros compositores que a gente faz, que eu citei, eu toco banjo também, eu fazia algumas músicas do Bela Fleck, que é um grande expoente desse instrumento. A gente faz também Django Reinhardt, que é um guitarrista dos anos 30, cigano, muito conhecido na Europa. E ele criou um estilo de música e hoje tem uma grande legião, né, de seguidores, assim, é como se fosse uma religião, tocar como o Django, entendeu? E o Garoto, né, Aníbal Augusto Sardinha, que é também um guitarrista brasileiro, que foi, assim, revolucionário para a época dele, até hoje, né, permanece, assim, a música dele é uma música, assim, digamos, inatingível, né, para meros mortais. É uma música difícil, harmonia, divisão, um músico super completo. E acho que basicamente são esses, né? Assim, acho que os grandes músicos mesmo que a gente, né? Esses que impulsionaram a música, que levaram a música para esse topo, né? Que está hoje em dia. Existe muita técnica, né? Mas assim, no quesito composição, ainda esses caras ainda, né, permanecem, porque a música como matemática já foi muito explorada, então as combinações, muitas já foram feitas, né? Então realmente é difícil hoje em dia você trabalhar com composição e fazer alguma coisa inédita, né? Acho que é impossível, porque muita coisa foi feita. Então essa mistura acho que é bacana, que pode produzir alguma coisa diferente e a gente tocar isso de uma forma, né, que a gente faz aqui, misturar o pop com o latino. Sim. Professor, você, se apurar a questão da memória aqui, mas um disco, enfim, alguma coisa, aquele que o senhor tem em casa com frequência recorre a ele, ou um autor, para a gente poder deixar um singelo registro a minha formação foi quando músico, Você né, que me jovem, tirando perguntar isso, porque tem uma lista gigantesca, mas... Quando jovem, eu peguei uma época de ouro da música brasileira, peguei a Bossa Nova. E junto com a Bossa Nova corria paralelamente o jazz. Então, a minha formação, eu fiquei marcado por isso, né? Até hoje eu estou vinculado, porque ainda que seja uma música lá daqueles tempos, ela continua sendo da maior qualidade, né? Então eu ouço muito ainda exatamente jazz, eu ouço música popular brasileira também ligada à bossa nova, né? Hoje você tem grandes nomes, você tem o Caetano, você tem o Djavan, né? Mas eu ainda me lembro de Lúcio Alves, Dick Farney, né? Tom Jobim, como esquecer esse monstro Tom Jobim, né? Talvez o maior nome da nossa música, de toda a história. E lá nos Estados Unidos eu continuo curtindo Jerry Mulligan, Chet Baker, Dave Brubeck e outros grandes jazzistas, né? Charlie Parker, John Coltrane, são grandes músicos que ainda ocupam um grande espaço na minha audiência. Muito bom, mas deixa eu deixar vocês tocarem, senão quem está em casa vai ficar aborrecido comigo. Vamos fazer um improviso então, já que você falou em jazz, falou em Charlie Parker. Qual? Sem ensaio.
É bom. Isso que é nômade. É, brincar um pouco também, pode descontrair, né? Isso é bom. Enfim, então toca. Eu tô querendo ficar mais calado. Eu vi mais. Tocar um samba, Roberto. Vamos. Tentar tocar um samba do garoto. Ah, Conta. lembrou qual que é? Lamentos do Morro. Vamos lá. Andamento? Você começa. 1, 2, 3, 4.
Vendo parece fácil. Mas não é nada fácil. Não, é difícil. Muito bom. Muito Garoto, realmente é Você coisa vê, de gente grande. A gente estava falando de gente grande que não, infelizmente não tocam em muitas sintonias por aí. Enfim, ficar repetindo o óbvio, mas é um pecado, né? Não tocar isso no dia a dia. Não é um pecado também a gente ter, aqui mesmo com muitos músicos, enfim, uma infinidade deles, poucos espaços para sentar e ouvir vocês tocarem? Nem que não seja só instrumental, mas eu digo de ouvir música efetivamente. E não competir com outros ruídos, no mesmo ambiente. O problema é que a música é datada também, né? Então existe uma tendência da época. Então os empresários que estão hoje, que são donos dos lugares de entretenimento, bares e restaurantes, são mais novos. Obviamente eles têm, né? Em sua mente já tem o público-alvo e o próprio gosto musical também. Então existe uma tendência a seguir o mercado, o que está tocando no momento, né? Então, o que a gente vê é isso aí, a música está totalmente atada ao seu momento, né? Mas aí entra o papel do poder público. Obviamente que é qualidade, né? Mas o poder público poderia colocar a mão nessa história, não ficar restrito. Um belo projeto, a gente acompanha ele, sempre divulga aqui. Enfim, faz parte da nossa grade, até por uma questão de missão pública do Canto do Botânico, de não ficar restrito ao calendário, que é num determinado período do ano, né? Mais o último trimestre do ano, embaixo das taquaras lá do bom botânico que vocês tocaram. Mas o poder público podia fazer essa outra mescla, né? E é uma coisa diferente, né? Não tem, né? Precisa pensar na variedade também, senão fica um negócio muito massificante, todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo algo diferente, né? Uma proposta diferente, né? Alternativa mesmo. Muito bom. E são músicas, ao mesmo tempo que são difíceis, são músicas com boas melodias, né? Não são difíceis de se ouvir, né? Não são músicas inaudíveis, né? São, assim, a primeira audição a pessoa já entende, já pega a melodia, já entende o ritmo. Não é aquela coisa muito hermética, de difícil acesso. Então, eu acho que falta, realmente, se a gente tiver ir entrando e conseguindo se colocar, a gente tem espaço, né? A boa música sempre tem mercado, obviamente. É lógico que tem um público, né? A gente precisa trabalhar esse público, né? Tem um trabalho de uma professora da Unesp, que eu gosto sempre que posso citar, Flávia Asbar, entre outros, na área de doutorado já de psicologia infantil, inclusive. Ela fala da necessidade do poder público colocar estímulos multissonoros. Lógico, a música como um prato cheio dessa história, para fazer a diferença lá na origem, a partir da origem já. E aí é o poder público que teria que fazer esse direcionamento. Está falando de Cuba aqui, eles vão nas praças no final das tardes, não por acaso, a molecada treinar instrumentos, né? Isso é fundamental. Eu acho que falta um pouco mais de seriedade, né? Da parte até dos educadores mesmo. Eu acho que, por exemplo, devia ser proibido essas músicas desses MCs. Eu sou radical com relação a isso. Devia ser proibido isso, né? A gente não tem mais censura, mas a censura, por um lado, tem um lado bom, né? De impedir de disseminar essas coisas, porque é um tipo de cultura assim, de muito baixo, né? De baixa qualidade, muito massiva, né? Muito repetitiva. A gente teve aí, você falou de educadores, né, da questão de estimular. A gente teve aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, teve o disco do Arca de Noé, do Vinícius e Toquinho, que foi aquilo lá, aquilo vale ouro, aquele disco, né? Para criança, né? Vocês foram muito presenteados nas gerações de vocês, do ponto de vista dos ouvidos, né? Tudo bem que esses sons agora estão disponíveis para todos, mas da geração de vocês, o professor falou da Bossa Nova, e no miolo da formação... Os festivais de Bossa Nova, as universidades, todas comprometidas, né? Sim. Grandes programas. Então, também foi oferecido na época em que vocês estavam
lidando com a efervescência da música, conteúdos completamente distintos Então, do que as gerações novas têm E disponíveis. ressaltar que a musicalidade da época era de tão boa qualidade que ela foi exportada com sucesso para os Estados Unidos, né? Frank Sinatra, grande ícone americano, cantou Tom Jobim. E os músicos brasileiros todos passaram a ser altamente cotados no mercado americano, no Japão também. Acredito que foi o grande momento histórico da nossa música. Nunca foi exportada de tal forma e com tanto prestígio como nessa época. Muito legal. Semana passada, no programa Catálogo, só para comentar aqui da Rádio 93,9 FM, que faz parte da nossa cadeia pública, eu acabei pegando pela internet, aí usar as ferramentas as tecnológicas para citar aqui no nosso bate-papo, deixar registrado como oportunidade de disseminando algumas sementinhas. Uma sugestão do Zambon foi pro ar. Eu peguei o Bonamassa. Sim. Fazendo uma versão dele, uma leitura dele, do Taxman, e mandei para o ar para falar sobre a relação aí da língua portuguesa com os impostos que a gente está vivendo, da crise econômica. A música fazendo outras leituras aqui. É uma música dos Beatles, né? Que eles, a realidade do George Harrison, que ele fala sobre o imposto que eles pagam lá, que é muito alto, né? O senhor dos impostos. Isso, as libras que eles pagam. Se você andar, eu vou te taxar. Se você fizer... lá tem que manter a família real, então o muito imposto legal. Lá, eles fogem um pouco disso aí. Mas hoje em dia, a gente vive, como o Roberto falou, ao mesmo tempo que se vivia uma ditadura política, vivia uma efervescência musical. Talvez o estímulo seja isso, né? As coisas não serem tão fáceis. As pessoas valorizavam mais, porque hoje está muito fácil, tudo é muito fácil. Então talvez isso também desanime as pessoas, né? Hoje a gente vive uma ditadura musical, né? Que é essa imposta pelas rádios. Pode né? parecer provocativo, mas a clausura, de certa forma, despertou uma série de saídas e alternativas. Que inspirou, né? Acho que aquela coisa proibida, né, da ditadura, acho que inspirou as pessoas a realmente fazer alguma coisa de qualidade, né? Ele falou dos festivais, mas a gente teve, até no começo dos anos 80, teve muita coisa boa ainda na música popular. Muito bom. Vocês conseguem ouvir alguma coisa no rádio, do que se toca no dia a dia, ou vocês acabam, por força até do tempo, da divisão das obrigações que vocês têm no dia a dia? A TV Unesp tem uma boa programação musical. Eu faço caminhada sempre ouvindo TV Unesp e gosto. Acho que tem boa seletividade, músicos importantes, compositores importantes. Me agrada a linha musical da TV Unesp. Legal, acaba despertando essas outras frentes. Ouve-se muita música em casa, no caso de vocês? Não dá tempo, vocês acabam executando, ou nos encontros, assim? Eu deixo para as caminhadas mesmo. Fica nas caminhadas e... O trabalho, infelizmente, não permite. Tem discos? Ambos têm? Bom, eu participei... Que hoje se baixa muito na internet, mas outra curiosidade aqui. Eu participei do primeiro long play que foi gravado por Banda Bauruense. Aquele bolachão, né? Sim. Foi o Brasília Ritmos. Isso foi em 70, mais ou menos, né? E nós foi a primeira banda bauruense a gravar um LP, 12 faixas. Vinilzão, né? 12 faixas. Tem ele? Tenho, ainda tenho. Você trazer ele pra gente tocar na Rádio Câmara. Vamos trazer. Fazer a linguagem 93,9 FM, essas coisas precisam registrar além da história. Era banda de bailes, né? Naquela época a gente tocava bailes. Muito bom. Você tem muito disco em casa, Zambon? Não? Você fala disco coleção ou disco próprio? Disco, enfim, ou música. É que hoje se fala disco de uma forma quase aberta, LP, porque você pode baixar. O acetato, tenho muitos. Tenho cassete ainda, tem vários CDs, muita coisa. Muito legal. Vamos tocar. Vamos fazer o Vinícius? Toquei em Vinícius? Já que a gente falou já que a gente acabou de falar do Arca de Noé, do Toquinho em Vinícius, vamos fazer o Toquinho em Vinícius e o Chico Buarque. 1, 2, 3, 4.
vida longa, boa música. Eu queria muito agradecer ao Roberto Magalhães e ao Marcos Zambon por ter vindo aqui. Eu diria que fazer quase uma missão ecumênica, solidária, de oferecer, através desse espaço público, boa música, de boca cheia mesmo, boa música para que, enfim, fique lançado a ideia de que é possível ouvir coisa boa e ouvir coisa diferente do circuito, além das ondas que o circuito comercial, por suas razões, não permite que a gente ouça. Aliás, voltando à questão das redes sociais, muito, ou quase tudo, ou tudo do que vocês fizeram nessa amostra aqui pra gente, se a pessoa não tiver preguiça, digitar no YouTube, tem muita coisa boa lá. Talvez seja um caminho bom aí para quem esteja sedentário do ponto de vista dos ouvidos em casa, né? Não sei o que vocês pensam disso também. Nós queríamos agradecer essa oportunidade valiosa que você nos dá, a TV Câmara, sempre cuidando de prestigiar os eventos de qualidade, já é uma história em Bauru, né, de estimular, valorizar aquilo que Bauru tem de melhor, e a gente se sente muito feliz de ter tido essa oportunidade, que para nós é valiosa, para divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Ao final, para quem está acompanhando em casa, mas também para a rádio Eu Falo, ou se vocês estiverem de cabeça, no rodapé vai ter um telefone, enfim, de contato para quem queira ouvir isso. Aliás, eu ia sugerir um monte de coisa que vier à cabeça aqui em casa. Às vezes as pessoas fazem encontros de amigos e fica pensando lá no que fazer. Olha, é só chamar, ouvir uma boa bebida por perto, usando um pouquinho do pedacinho da regra 3 aqui que está no meio lá. E uma cachaça. Uma cachaça boa, né? Ou, enfim, só contemplar a boa música. Você está abrindo um mercado para nós, né? Uma excelente saída. Eu faria isso com o maior prazer. Então, a gente agradece mesmo, principalmente por esse espaço aí, né? E complementando aí, deixar o telefone de contato. Claro. Se alguém quiser contratar a gente, 3313-6144. Esse é o telefone de casa. Celular 99867-0016. Para quem está na TV, está no rodapé, mas para quem está na rádio 93,9 FM, eu vou falar de novo, como é regional, com 14 em Bauru, 3313-6144, é da Casa do Zambon, na Júlio Maringoni, é isso? Isso. Estou dedando o endereço dele. E 99867-0016. 99867-0016. Em nome da rádio e da TV Câmara, muito obrigado por vocês terem nos presenteado com esses timbres, essas divisões, esses compassos. Obrigado. Eu vou pedir para que a gente termine e encerre ouvindo. Vamos lá? Fazer um samba. Vamos ver o que